A cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal, no debate de domingo na TV Cultura, mudou para sempre a história dos debates televisivos. Aquele não da Atena que antecede o golpe, o tucano arremessando o assento em seguida, Marçal se curvando, sendo segurado por seguranças, o vídeo na ambulância, o vídeo no dia seguinte, a troca de zaps, da Atena dizendo que não se arrepende, tudo Absolute Cinema para a era dos memes e para inaugurar de vez o Blue Sky como substituto do finado Twitter. É claro que dá para tratar do assunto por esse ângulo, mais leve, do entretenimento puro e grotesco que nos foi oferecido pelos dois candidatos envolvidos na briga. Dá para tratar jocosamente da Atena como herói, por ele ter reagido destemperadamente contra as provocações absurdas de Marçal? Até dá, mas não é recomendável não. A gente normalizar um ato de violência física não vai fazer bem para ninguém. Isso tem que estar bem sedimentado nesse papo aqui entre a gente. O que não quer dizer que a gente possa ou deva ignorar que Marçal faz o que pode e o que não pode para levar justamente a isso, ao descontrole dos adversários, ao completo desespero de quem o vê mentir incessantemente. Ele está ali somente com esse propósito. Tanto que quem apostava que Marçal fosse mudar o tom no debate seguinte da Rede TV com o UOL, perdeu. O ex-coach foi no mesmo ritmo, usando apelidos pejorativos, acusações infundadas, retórica agressiva. Ele foi de mão enfaixada para repisar o tempo todo que a vítima da agressão era ele, o que é verdade, como se isso apagasse completamente o fato de que ele agride sem parar também, só que verbalmente. Marçal não deixou espaço para dúvida. Ele não vai recuar, ele não vai modular seu discurso no embate com os outros candidatos e ele não vai se comportar civilizadamente. E aí, como é que a imprensa deve reagir? A sociedade, a democracia? Cá entre nós, Marçal não deve mais ser convidado a participar dos debates eleitorais. Agora eu vou construir um argumento para isso, não vou só lançar a provocação aqui. Então fica comigo. Eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. É assim que a gente faz jornalismo por aqui, com a clareza de que há espaço para reportagem, para análise e para opinião. Essas são todas modalidades de conteúdo jornalístico. Cada uma tem uma função importante na construção da opinião pública. Mas o limite é exatamente esse, o de informar e apontar caminhos para o público formar sua própria opinião, ter sua própria voz e não sair por aí repetindo notícia falsa ou visões baseadas em desinformação. Assine o Meio e receba jornalismo em todo tipo de formato, mas sempre com qualidade. Você já se perguntou por que nos debates eleitorais nem todos os candidatos aparecem? Bom, tem uma lei que define isso. Eu bati um papo com o Rui Samuel Espíndola, professor de Direito Eleitoral e de Direito Constitucional há 30 anos, para entender melhor. Segundo a legislação eleitoral, original de 1997, modificada em 2015 e 2017, só os candidatos de partidos que tenham pelo menos 5 parlamentares no Congresso são obrigatoriamente convidados para debates. Isso quer dizer que se o partido não tiver essa quantidade de cadeiras, sem trocadilho, o convite é opcional. O veículo de comunicação pode chamar, mas não é obrigado. Agora, por que isso? Quem fez a lei queria, primeiramente, evitar que as emissoras tivessem de convidar representantes dos mais de 30 partidos que existem no país para um palco. Em segundo lugar, garantir que somente os partidos com mais força no Congresso estivessem presentes nos debates. Numa visão romanceada da coisa, com isso se privilegiariam legendas que já têm um respaldo maior dos eleitores, que já passaram por algum tipo de escrutínio dos cidadãos. E numa visão bem mais pragmática e realista, com isso se privilegiaram os partidos mais poderosos mesmo, com mais acesso a fundo eleitoral e etc. E consequentemente, se dá destaque para quem tem mais chance de realmente governar e influenciar a política. Mas aí vem a questão.
Bom, isso não acaba privilegiando sempre os mesmos grupos? Ou limitando as chances de quem está no começo de carreira política, por exemplo? Essa é uma crítica importante. Muitas pessoas acham que, ao focar só nos grandes partidos, a gente perpetua os mesmos grupos no poder. E os partidos menores, que estão ali começando ou que têm ideias mais inovadoras, ficam sem espaço. Quem defende a participação de todos nos debates acredita que isso seria mais democrático, porque daria a mesma chance a todos os candidatos de mostrar suas ideias, independentemente do tamanho do partido. Tem outros pontos a favor de incluir todo mundo, tá? Por exemplo, se mais candidatos participassem, o eleitor teria acesso a uma diversidade maior de propostas e de visões políticas. Isso pode ser positivo, especialmente quando a gente está buscando renovar o cenário político, trazer alternativas. Sem contar que nem sempre os partidos grandes representam todos os grupos da sociedade. Então, incluir partidos menores poderia dar voz a outras partes da população que muitas vezes não se sentem representadas. Agora, vamos para o caso concreto, que pode até render mais um argumento a favor da inclusão de quem não tem as cadeiras no Congresso. O partido de Pablo Marçal, o PRTB, não tem nenhum deputado eleito. Só que nas pesquisas, Pablo Marçal aparece praticamente empatado com os dois líderes nas intenções de votos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Então, pensando do ponto de vista da exposição de ideias e propostas, não seria importante contemplá-las nos debates? Dar a chance para o eleitor avaliar um candidato que de fato tem chance de se eleger? Pois então, ideias e propostas. Dá até vontade de suspirar. Aqui na nossa conversa, a gente não precisa fingir ingenuidade, nostalgia. Eu não me lembro de nunca na vida, ter saído de um debate pensando: nossa, que troca construtiva, que coisa bonita para a democracia isso que acabou de acontecer, né? Que candidatos civilizados, com espírito público exemplar. Bem, também eu nunca tinha visto uma cadeirada, né? Mas não é à toa que a cada ano as regras ficam mais rígidas e os analistas políticos sempre questionam os modelos dos confrontos. As campanhas exigem mais e mais amarras para deixar a troca de ideias praticamente inviável. Fica cada um falando sozinho ou um só se dirige ao outro para agredir e acusar. Tem também o fato de que aquele debate de 1989 da TV Globo e o Jornal Nacional sobre ele, que ficaram famosos por prejudicar Lula e favorecer Collor e já renderam dezenas de teses, traumatizaram tanto o país, a política e o jornalismo, que até hoje os jornalistas parecem constrangidos para fazer as intervenções necessárias. Mas o fato é que os candidatos não ajudam muito, não. As alternativas de humor de um debate são: ou ele é chatérrimo, porque os políticos parecem sem vigor, sem ânimo, ficam desfiando ali de forma cronometrada, mecânica as suas propostas de governo, ou ele é incômodo, desconfortável pela animosidade entre os políticos. O debate chato, infelizmente, é o que devia ser o normal. Discutir soluções complexas para problemas complexos não é mesmo algo divertido, leve, que entretém. É tedioso às vezes. Acontece que em tempos de redes sociais, o que já era chato e retinha quase nada de atenção, ficou intolerável para o público nos moldes tradicionais. Os candidatos vão aos debates pensando em como mobilizar as emoções do eleitorado, produzir cortes que retroalimentem suas redes por alguns dias. Pablo Marçal é o mestre nisso, mas não é o único. Todos já falam no meio do debate: olha lá no meu Insta. Em parte porque não dá tempo mesmo de expor tudo ali naquele 1 minuto e meio de réplica e tal. Mas em parte porque o debate público está se dando mesmo ali, na outra esfera, a das redes, dos likes, dos haters. Ninguém está no debate para se ouvir, para questionar a ideia do outro. E eu não sei se já esteve em algum momento. Eu fico aqui tentando lembrar dos clássicos, né? De quando o Paulo Maluf também, em 89, disse para quem quisesse ouvir que estava ali para debater ideias.
e não gostava de baixarias, que seu oponente era um desequilibrado. E o Leonel Brizola, o oponente, então, o chama de filhote da ditadura. Ainda assim, me parece que as ofensas e provocações passavam na prova dos 9 do que era aceitável em termos de liberdade de expressão numa democracia. Não era um interdito, um sequestro da pauta, como faz Marçal. Outro problema crítico de debates ao vivo é a checagem em tempo real. Mentir como arma política não é novidade. Agora, espalhar a mentira na escala em que é possível hoje em dia, talvez seja. Donald Trump e J.D. Vance inventaram que haitianos comem cachorro e gato em Springfield, Ohio, e agora tem gente sendo ameaçada de morte, tem polícia investigando denúncia de bomba em shopping, por aí vai. Trump foi desmentido ao vivo no debate por lá. Aqui, isso ainda não acontece. Então, voltando ao dilema de convidar ou não Marçal. A gente já estabeleceu que os veículos não são obrigados. Mas, com o modelo dos debates e a própria existência desse formato sendo cada dia mais questionados, deve-se convidar ou não alguém que evidentemente está ali somente para tumultuar, para ofender e para interditar qualquer chance mínima de diálogo. Eu acredito que Pablo Marçal não deva mais ser convidado. Um candidato declaradamente antissistema só vai ao sistema para tentar destruí-lo por dentro. Cada vez que Marçal zomba das regras, dos adversários e dos jornalistas, ele está zombando também do eleitor e da democracia. Embora até aqui Marçal não tenha dado sinais de que seja um golpista, ainda que fale o tempo todo em revolução, ele não respeita o jogo democrático quando se dispõe o tempo todo a impedir qualquer nível básico de civilidade. E isso também é uma forma de minar a confiança no sistema eleitoral. Claro que ele pode se vitimizar, dizendo que é perseguido pela imprensa quando não é convidado. Esse é um risco que sempre vai se correr com quem usa dessa tática discursiva. Tudo é perseguição para quem leva a sua prática ao limite do aceitável e é punido por ela. E aí, a gente não vai punir só por isso? Não há qualquer garantia de que sem Marçal a qualidade do debate vá melhorar. Muito. Mas a sua presença é garantia de que vai rolar baixaria. É do que ele se alimenta. Ser conivente com isso, convidando Marçal para participar dos debates sem que seja obrigatório, é permitir que ele sequestre de vez o debate público na lógica das redes sociais. É fazer parte de sua máquina de cortes e ajudá-lo na sua tarefa de destruir o sistema. Enchente no sul, seca na Amazônia, o país inteiro pegando fogo. Os efeitos das mudanças climáticas chegaram muito mais cedo do que a gente esperava. Mas e agora? Existe algo a ser feito pelo governo, por empresas, por nós, como cidadãos? No curso Crise Climática, História do Século XXI, o economista e ambientalista Sérgio Besserman vai mostrar como chegamos até aqui, o que pode vir por aí e o que precisa ser feito para reduzir o impacto do aquecimento global agora. Sérgio é um dos maiores especialistas brasileiros sobre o tema e apresenta dados científicos de forma didática e acessível. Esse vai ser um curso fundamental para quem quer entender a crise do clima e saber o que fazer a respeito dela. Segue o link na descrição do programa para saber mais sobre o curso.